Como responsável pelo clube, assumo eu integralmente, né, até que eu entenda que nós tenhamos saído desta situação. O senhor teme cair para a segunda divisão? Não. Essa palavra não entra aqui. Obrigado. A coisa mais importante é você ter um time tranquilo. E a gente não está tranquilo. Quando um time não está tranquilo, as coisas são mais difíceis. Mas que bom que a gente sabe que é isso, né? E essa tranquilidade vai ter que ser dada a eles, que é o que a gente está tentando. Boa tarde, amigos, e assim estamos começando os Donos da Bola desta semana, desta segunda-feira. São muitas informações, ainda muitas repercussões, também a mudança no departamento de futebol do Internacional, o que isso traz de consequências ruins ou boas para o time dentro de campo, o tropeço do Grêmio em Minas, mas de imediato eu vou acionar o Cadu, lá na Central Band do Esporte, na redação, com a nossa enquete que está publicada no Twitter, para que você de casa participe conosco. Cadu, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Exatamente, a enquete que já está no ar no Twitter há alguns minutos, vai ficar até o final do programa. Acesse o Twitter do programa, @donosdabolaRS, e vota lá. Quem pode salvar o Inter e tirar o time colorado desse momento? Os jogadores, o técnico Paulo Roberto Falcão ou agora o presidente Vitório Pífero, também acumulando a função de vice-presidente de futebol? Meneghetti. Obrigado, Cadu. Já são 9 partidas sem vitórias. E depois da derrota para o Corinthians, mais uma vez teve protesto dos torcedores. Beira-Rio, mais de 34 mil torcedores. 41 minutos do primeiro tempo. Gol marcado por Elias. Fundo, ficou para Romero dentro da área. Romero tirou para Elias, atirou! Gol do Corinthians, 41 minutos e meio. O Corinthians está como se estivesse a escola de samba Gaviões da Fiel no Sambódromo, desfilando na área do Internacional. O Corinthians não teve muitas dificuldades para vencer um Inter mergulhado na crise. A defesa colorada não se achava e deu ao Timão várias oportunidades para finalizar. Isso quando o próprio Inter não se complicava. No ataque, o time colorado chegou pouco. Valdívia até tentou. Ainda na primeira etapa, Anselmo se lesionou e deu lugar a Jair. Já para o início do segundo tempo, Falcão queimou as outras duas substituições. Vitinho e Valdívia saíram para as entradas de Eduardo Sacha e do estreante Nico Lopes. O Inter ensaiou uma reação, teve mais presença ofensiva, mas as principais finalizações seguiam sendo do Corinthians, que poderia ter ampliado. Não faltaram chances. Fim de jogo e mais uma vez o torcedor colorado sai com um resultado negativo e com uma conta que não para de subir. Já são 9 partidas seguidas sem vitória no campeonato. Esta foi a 4ª derrota só aqui no Beira-Rio. A coisa mais importante é você ter um time tranquilo. E a gente não está tranquilo. Quando um time não está tranquilo, as coisas são mais difíceis. Mas que bom que a gente sabe que é isso, né? E essa tranquilidade vai ter que ser dada a eles, que é o que a gente está tentando. Um jogo difícil para se jogar, mas a equipe foi superior nos dois tempos. Só o começo do segundo tempo sofreu uma pressão normal, mas soubemos assim controlar, reequilibrar, reorganizamos
e fizemos um grande jogo. Do lado de dentro, o presidente Vitório Pífero anunciou a saída do vice de futebol Carlos Pellegrini. Como responsável pelo clube, assumo eu integralmente, né, até que eu entenda que nós tenhamos saído desta situação. Já do lado de fora, protestos com centenas de torcedores. Portas e vidros foram quebrados com pedras, garrafas e outros objetos. O carro do coordenador de preparação física do Inter, Hélio Carraveta, foi destruído. Os jogadores se esforçaram dentro de campo, são trabalhadores, trabalharam dentro de campo. Em momento algum, eles deixaram de se esforçar para buscar o melhor rendimento, para a equipe. Eles não merecem, merecem a crítica, mas em momento algum eles merecem a agressividade. Para controlar o tumulto, o batalhão de choque da Brigada Militar precisou agir. Os jogadores só deixaram o Beira-Rio 2 horas após o fim da partida. Tem razão o Hélio Carraveta, profissional da mais alta qualificação profissional na área da preparação física e um dos tantos injustiçados nesse protesto. O carro dele foi simplesmente destruído, ficou um carro de cenário de guerra, parecia o centro de Bagdá, quando a gente olha o carro dele. E é um profissional identificado com o clube, tem uma trajetória também, se não me engano, na Sojipa como preparador físico, é um profissional do mais alto quilate do país. E esses torcedores que foram lá para destruir o carro do Hélio Carraveta, mesmo que fosse o do presidente Vitório Pífero ou de algum jogador do Internacional que tivesse feito um gol contra, tivesse tomado um frango, tivesse desperdiçado um pênalti, não se justificaria. O protesto, na minha opinião, quanto mais pacífico, quanto mais ordeiro, ele é mais legítimo. No momento em que ele começa a ficar violento, começa a ir para a bagunça, já não são torcedores, já são criminosos. E eles têm que responder criminalmente por esta barbárie que cometeram ontem. O torcedor que foi lá, mesmo com a palavra de baixo calão, que o futebol permite, porque a gente chama um árbitro de filho daquilo, então o futebol permite, mas não é legal, eu não estou respaldando, o futebol permite que se agrida verbalmente um jornalista, um presidente, desde que se arque com as consequências. Porque mesmo a agressão verbal pode ter consequências. Agora, mais grave ainda são os vidros quebrados, pedras atiradas, e o Felipe está aqui conosco, estava no meio, eu quero que ele relate também um pouco, a destruir um carro, patrimônio ou agressão física, não chegou a ter, no jogo passado os jogadores do Internacional foram ameaçados, ontem não chegou a ter agressão física, mas houve contra o patrimônio de um profissional que é dedicado ao clube, e mesmo que não fosse dedicado, não se justificaria essa barbárie. Esses são vândalos, são criminosos e devem responder criminalmente pelos seus atos. Estava lá ontem e a confusão foi feia, né, Felipe? Estava, Meneghetti. Eu discordo quando... Acho que vocês já usaram essa expressão, não são torcedores, são vândalos. Acho que tem vândalos na torcida. Tem. São torcedores, mas são vândalos também. E tem que se identificar esses torcedores. Tinha gente ameaçando ontem os jornalistas porque os jogadores não chegaram perto, porque se chegassem ia ter também ameaça aos jogadores, aos membros da comissão técnica, aos dirigentes. Tinha conselheiro do Internacional. Tinha conselheiro completamente bêbado, ameaçando inclusive policial. Então, essas pessoas são facilmente identificadas. Eu identifiquei, Meneghetti. Então, o Inter tem como identificar e punir. O Inter é a polícia, né? O Inter é a polícia, né? E você identificar. Está me dizendo que tem conselheiro do clube fazendo baderna. Protestar, reclamar do time, do presidente, do treinador, tá, faz parte. O futebol permite isso, desde que em campos de civilidade. E não adianta nada. E não adianta. Eu acho que de repente uma pressão, torcida, ou de forma ordeira, vai lá, tem alguns que têm essa tese. O Falcão eu sei que não acha. Ele acha que o time dele está nervoso, está sem confiança. E quanto mais pressão, especialmente para os jovens, só piora a situação. Né? Só que eu sei que o torcedor nessa hora ali, no meio da confusão, e outros são estimulados, né? Porque quando a onda vai, fica cheio de corajoso, né? É verdade. Tá. Valentão não, tudo lá. Já, e em grupo. Então, o que acontece? Estimulado. Isso aí não vai adiantar absolutamente nada. Né? O que vai adiantar ainda é a bola. Não falta garra no time do Internacional. Claro que não. Né? Eles correm, se matam, não é isso. O problema é que o time é desorganizado. Não tem evolução tática, não tem, infelizmente, não tem. Né? E é pouco tempo mesmo, com a mudança, ninguém esperava isso. E só vai consertar com o resultado. E não adianta, não existe varinha mágica, não existe a poção do Obelix e do Asterix, não tem isso aí.
O Internacional tem sim, Meneghetti, que olhar para a parte de baixo da tabela. Eu até ontem estava, achando assim, muito cedo, né? Tchê. Pô, eu falo desde o ano passado que o ano do rebaixamento seria esse. É verdade. Eu acho que o trem pesado não é que saiu do trilho, Daniel. O trem pesado está longe do trilho. Eu só discordo de ti, Ribeiro, quando tu diz que outros são estimulados. Eu acho que não tem estímulo nenhum. Eles fazem porque querem. Não é porque o outro fez. Não é porque o outro fez. Não, mas não é porque o outro fez que o outro vai fazer. O cara, quando a índole dele não é boa, ele vai fazer porque ele acha que ele tem que fazer. Eu acho que isso aí foi uma barbaridade. Nunca vi um time que começou a jogar depois que quebraram um vidro ou que destruíram um carro. Acho que, de repente, protestar verbalmente, xingar a imprensa, pode xingar jogadores, xingar a direção, tá tudo certo. Só que isso não dá bola. E acho que o torcedor é injusto no protesto, porque o que falta é o Internacional de futebol. Vontade nunca faltou. Inclusive, o Inter foi líder do Campeonato Brasileiro por vontade. Não foi nem por bola, porque os números do Argel eram bem superiores ao rendimento do time. E o Inter cansou de ganhar jogo na entrega dos jogadores. Aliás, quero fazer um elogio a um jogador de ontem que tecnicamente mostrou as suas deficiências, tem deficiências tecnicamente, mas que é um peleador, que é um brigador, que é o Ariel, né? A gente vê que já é uma liderança do time do Internacional. Estou falando de um aspecto positivo que esse time está mostrando, de alguém que eu acho que tem suas limitações técnicas, mas que é um brigador, às vezes até demais, com força, né? Teve um jogo de corpo com o André, que o André quase bateu com a testa na cobertura do Beira-Rio. Ele furou em bola em frente ao goleiro do Corinthians, ao Cássio, né? E aí caiu, pediu um pênalti e brigou com o juiz porque não recebeu o pênalti, mas não foi pênalti. Que ali recebeu o cartão amarelo, inclusive, né? Foi a dividir. Esse jogador, assim, por mais que se critique a qualidade dele, ele não recebeu uma bola em condição ontem de fazer. Recebeu uma bola. Uma bola ele recebeu. Uma bola ele recebeu. Aquela que ele perdeu. Essa é a bola que ele perdeu. Agora é o seguinte, falando do jogo, tecnicamente, taticamente, que facilidade que é para entrar na área do Internacional, e eu responsabilizo no gol também, não é só ele, o Leandro Almeida, que permite que o Romero faça o giro em cima dele. O Leandro foi um dos piores em campo. A atuação do Leandro Almeida foi assim, um negócio lamentável. Bom, o Seiras está completamente fora de voltagem, né? O Seiras, a gente vê que quando a bola cai no pé dele, tem qualidade. Mas ele tá fora de voltagem, ele tá jogando futebol colombiano, né? Aquela coisa, meio inconsequente e tal, ninguém chega em ninguém. E como o time tá desorganizado, ele não se acha o Seiras do Campeonato Carioca seria um domingo de tarde, domingo 7 horas, jogo no Maracanã, com a camisa do Flamengo, seria um espetáculo, taca pro lado. Esse lance que a gente viu há pouco, que o... Ali, o giro em cima do Leandro Almeida, e o zagueiro ficou olhando, o que é isso? 4 toques dentro da área, é inadmissível. Esse giro tu tranca com a tua coxa esquerda, o jogador já não gira. Claro. Ele vai cair, vai perder o equilíbrio, e o juiz não vai dar o pênalti. Vocês notaram? Ele está marcando com os braços para trás, para evitar aquele lance de bola na mão e tal. Mas tirou... O que tirou? Tirou a movimentação dele, a naturalidade. Então, quando ele foi marcar, já estava... Em 41 minutos acabou aquela ideia do Falcão, que ele até falou aqui pra gente, que o grupo estava interagindo mais, estava conversando mais. Terminou o primeiro tempo, todo mundo baixou a cabeça e foi pro vestiário. Outra coisa, o jogador tá o Romero, que é um bom jogador, tem habilidade, tá de costas pro gol. Tu não pode dar mais prioridade para marcá-lo do lado interno, lado da linha de fundo. É sempre o outro lado, porque se ele girar pro outro lado, ele pode ou alçar alguém, que foi o que acabou acontecendo, ou chutar com o perna direita. Não. Deixa ele ir pra linha de fundo e é muito mais fácil de bloquear. Mas o Meneghetti saiu... Na linha de fundo ele perde ângulo, ele não vai fazer o gol. Saiu... O máximo que ele vai conseguir é o cruzamento. Perfeito, houve a falha no gol, mas saiu barato, né? Claro, saiu barato. Tem uma facilidade para entrar para cabecear na área do Inter. Sabe, o Inter é um poço de desastre. O primeiro lance do jogo, perdão, Felipe, primeiro lance do jogo, tínhamos o André e mais quem na área? Nós até descrevemos a jogada. Giovanni Augusto. O André chegou a escorar a bola pro Giovanni Augusto. O André escora pro Giovanni Augusto, o Giovanni Augusto toca pro Romero e o Romero escora pro Elias. São 4 toques e o gol. O que eu quero dizer é o seguinte, o Inter é um poço de desastre, é verdade. Eu já disse, o Inter não tem lateral esquerdo. Eu não gosto do Arthur, acho que o Jefferson e o Rafinha são insuficientes. O Inter não tem reserva pro William, é verdade. O Inter não tem laterais. Hoje, o Falcão não dispõe de nenhum lateral no seu elenco. Mas o Inter não tem executivo e ontem passou a não ter vice de futebol. Então, o problema é muito maior do que o campo. Claro. Vai muito além. Então, cobrar dos jogadores... Não, mas olha aqui, peraí. Muitos clubes têm esse tipo de problema e jogam muito mais do que o Internacional está jogando. Tudo bem. Para aí. É que já chegou nesse ponto, né, Daniel? É o mínimo de organização. Se tu pegar, e aí é duro que eu vou dizer, mas se tu pegar a Chapecoense... É um time limitado. Tá comparando o Internacional com a Chapecoense. Não, mas estou comparando. Tá o Inter correto. está pior que a Chapecoense. Pior é isso. Tá sim. Por quê? Porque mesmo com a limitação técnica,
tem um padrão de jogo, joga o que pode jogar dentro de um mínimo de organização. E, infelizmente, e eu digo isso com tristeza, o Falcão não conseguiu ainda a gente ver uma evolução nesse sentido. E é normal isso, porque está tentando mudar, está tentando fazer jogar por baixo e tudo mais. Gente, o que a gente nota assim que a bola queima. Mas no segundo tempo melhorou, Ribeiro. Sim, mas melhorou, aí foi muito verdade. no ímpeto. E teve uma mudança. O Falcão conseguiu acordar o Seiras. Você estava dormindo no primeiro tempo. Teve uma mudança. O Seiras me parece o seguinte, começa o jogo, ele pensa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque ele está completamente perdido, né? Mas acho que ele não tá sabe onde é que ele campo, vai jogar, o que ele tem que fazer, ele não sabe. Porque ele fica perdido, ele se movimenta. É tipo o Guia Azul, assim, né? Não guarda a posição, vai de um lado e pro outro. E o segundo tempo teve uma mudança, né? O Falcão posicionou os 3 zagueiros como 3 zagueiros. Posicionou o Seiras. Hernando, Paulão e Leandro Almeida. Leandro Almeida no meio, Paulão pela direita, Hernando pela esquerda. E aí liberou, colocou até o Sacha de ala direito, que eu acho que é uma ideia que pode ser desenvolvida, tá? Eu já falei isso aí na rádio, inclusive, eu acho que o Sacha pode ser esse ala. O Inter não tem lateral, então vai ter que improvisar, não tem o que fazer. Daqui a pouco o Seiras de lateral esquerdo, alguma coisa assim, e 3 zagueiros. Mas isso é uma imprevidência da direção, né? Que contratou o PC. O PC tu vê em 2 treinamentos que não serve. Foi uma aposta absolutamente equivocada do Carlos Pellegrini. Ele contratou o PC, viu que não serve e não foi atrás de outro, não puxou alguém da base para subir, para ir treinar, para se ambientar, para ser aproveitado, não. Aí entrega pro Falcão um time capenga. Outra coisa, no setor esquerdo, o Jefferson, que eu vi dar uma ótima resposta com o Diego Aguirre, uma amostragem curta, desapareceu, se perdeu o Jefferson. O Arthur, que chegou com o Argel a ter bons momentos, embora o Felipe não goste do jogador, mas teve bons momentos, desapareceu também, é uma caricatura daquele Arthur que nós conhecemos. Eu acho que esse caso da lateral esquerda é muito mais falta de confiança. O Arthur a gente sente que ele está perturbado, ele está com dificuldade para jogar. O Arthur foi vaiado durante o jogo, o Jefferson foi vaiado no telão. O Jefferson, o Anderson e teve mais um jogador. O Sacha foi vaiado no telão, quando apareceu a escalação. Eu estou um pouco no voo sério aqui, mas eu quero saber se a gente pode chamar o Falcão agora, a entrevista do Falcão. Bom, então nos avisem, por favor. Falcão falando sobre o time nervoso. A coisa mais importante é você ter um time tranquilo. E a gente não está tranquilo. Quando um time não está tranquilo, as coisas são mais difíceis. Mas que bom que a gente sabe que é isso, né? Time nervoso? E para mim, eu vou jogar na conta da direção. Porque este é o momento do dirigente que tem que fazer esse papel. E o Carlos Pellegrini não teve competência para isso. Até acho que ele não teve, na verdade, experiência, vivência, traquejo. Né? Não, ele está 1 ano e meio. Tá? Já é uma experiência reduzida? É. Mas pelo menos difícil não está servindo. Mas eu sou obrigado a fazer uma consideração aqui. Esse é o momento, já que o presidente Pífero resolveu ir para o vestiário e assumir para ele, né, eu imagino que não é só diário, só discurso não adianta, né? Tem o ato, né? O ato de conversar com os jogadores. O presidente até disse numa entrevista com o Bandeirantes que já fazia isso. Bom, mas aí, né, agora que ele está assumindo, ele tem que estar mais presente ainda. Aí hoje, né, porque eu estou em contato com o presidente, estou em contato com o vice Afatato, que permanece no futebol, descobri que os 2 estão indo para agora, daqui a pouquinho, para o Rio de Janeiro, para o sorteio da Copa do Brasil. E só volta amanhã de noite. Espera um pouquinho. Está iniciando a semana o jogo do... E a reapresentação é hoje à tarde. Não, e outra coisa. Hoje à tarde é a reapresentação. Eu fiquei, pelo que eu sei, porque eu estava tentando marcar uma entrevista com o presidente, por isso que eu estou sabendo, né? O presidente vai direto do Rio para Belo Horizonte. Olha aqui, ó. Então, então não vou muito longe. O Felipe estava em Campinas. Quando eu achei curioso que durante todo aquele final de semana, aquele jogo, eu não vi o presidente Pífero se manifestar. Eu perguntei pro Felipe na segunda-feira, vem cá, o presidente não estava em Campinas? Não, né, Felipe? Não, nem ele, nem o Pedro Afatato. Nem o Afatato, que foi guindado agora a condição de assessor do futebol. Mas eu assim, ó, Meneghetti... Agora, ir pro Rio de Janeiro, ó, ir para Campinas é duro. Campinas aqui, vocês de Campinas que moram aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não é uma cidade das mais bonitas. Porto Alegre também não é das mais bonitas. Agora, o Rio de Janeiro é maravilhoso. Pro Rio de Janeiro passar uma semana e depois emendar com BH é ótimo, né? Aí é uma beleza, né? Eu lamento, porque é agora, no início da semana, o jogo é quinta-feira. Não é nem no final de semana. Esse sorteio da Copa do Brasil só vai definir em que fase o Inter será eliminado da Copa do Brasil. Mas põe um... Qualquer um pode representar, então, com todo respeito. Não é qualquer um. Esse que eu vou dizer não é qualquer um. É um dirigente de serviço abnegado. Alexandre Limeira. Exatamente. Manda o Limeira para lá, que é o trabalhador, trabalha na parte administrativa do clube, faz um belo trabalho e tal. Manda o Limeira para representar o Internacional. Agora, os homens do futebol, e nesse caso agora, Limeira... E presidente Pífero tem que estar aqui para acompanhar o trabalho do Falcão, né? Isso nunca deu certo e não será agora que dará, até pelo momento que o Inter vive. Não existe o presidente acumular
departamento de futebol. Isso acontece, mas isso é normal. Vou repetir. É normal, mas não dá certo. Não existe em um clube grande o presidente do clube acumular essa função. É normal na esculhambação. Não existe. Não existe. Tá certo, Felipe. Isso é quase que um ato amado. Eu vou ter que usar o termo. Isso é amador. Isso aconteceu no Grêmio. Isso aconteceu no Grêmio quando o Fábio Koff, né, assumiu como vice de futebol. E não deu certo. Ontem a gente estava lembrando. Mas aí tinha o executivo, tinha o Rui Costa. Mas o presidente Romildo Bolzan fez isso. E depois teve que colocar um vice de futebol. Não dá certo. Central Band de Esporte, alô, Cadu. Meneghetti, o pessoal segue participando bastante. Convido para quem pegou o programa em andamento para votar na nossa enquete no Twitter, @DonosDaBolaRS, sobre quem pode salvar o Inter, quem pode tirar o Inter, né, desse momento. No momento, Meneghetti, até aqui agora derrubou aqui e fechou. Olha só, o Twitter, no momento da enquete, o pessoal está votando e está dizendo que quem pode salvar o Inter são os jogadores, vencendo com 60%. O presidente Pífero acumulando a função de vice de futebol, 24%, e o técnico Falcão tem 16% das respostas. O pessoal participando bastante aqui, Meneghetti, o Fernando está dizendo que não imaginava que o Falcão conseguiria piorar o time taticamente, mas conseguiu. O Jean questiona a qualidade do Arthur, a Carolina afirma que não adianta o Inter precisa de pelo menos um lateral esquerdo, um direito, um zagueiro que saiba jogar e um meia volta da Alessandro. Muito bem, Cadu. Diga lá, Ribeiro Neto. Agora é a vez do Minuto Sky aqui na Band. E atenção, assine hoje a Sky na oferta do dia e ganhe um ponto adicional grátis, sem custo de mensalidade. Gente, é muito bom. Falando nisso, Marcelo Gama. Pois não, Ribeiro. Esse ponto adicional que o nosso telespectador leva grátis, assinando hoje a Sky, sim, também tem imagem HD? Fala a verdade pra gente. Com certeza, Ribeiro Neto. Olha, gente, essa é a grande promoção de hoje. Para você ligar, o telefone está aí na tua tela. O outro decodificador que o Ribeiro Neto citou, que é isento de mensalidade, também em alta definição. Então, significa dizer que você terá dois decodificadores em alta definição. E, Ribeiro, você que nos assiste, gente, estamos falando de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, filmes, variedades, é muita promoção. E você vai pagar por tudo isso só R$50. Esse é o valor da primeira mensalidade, só R$50. O telefone está aí na tela, é só ligar, Ribeiro. Olha, e para assistir aos Jogos Olímpicos, tá certo? Você, claro, né? Vai com a Sky. A Sky é tudo beleza. A Sky está acontecendo em tudo que é lugar. Gente, são quantos canais extras disponibilizados mesmo? Mais 16 canais, Ribeiro Neto, em alta definição. Imagine só que pacotão, gente. Mas é hoje, até a 1h30, até as 2 horas. Liga aí, o telefone está na tela. 2 da tarde, ok, Ribeiro? Não perca tempo, assine a oferta de hoje e ganhe um decodificador extra HD sem custo de mensalidade e mais 16 canais adicionais para acompanhar a Olimpíada do Rio. Oferta válida para hoje. Ligue 0800 009 6969. Sky, é você sempre à frente, Berega. Que beleza, Ribeiro Neto. Nós temos aqui o presidente Vitório Pífero falando sobre a mudança no departamento de futebol e a saída do vice Carlos Pellegrini. Vamos acompanhá-lo. Como responsável pelo clube, assumo eu integralmente, né, até que eu entenda que nós tenhamos saído desta situação. Conversei com o Pellegrini, né, e ele também, ao final, ele achou também que seria interessante. O senhor teme cair para a segunda divisão? Não. Essa palavra não entra aqui. Eu lamento muito que o Carlos Pellegrini, que é o arquiteto desse trem fantasma, que é o time do Internacional, ele que arquitetou, é claro que com o respaldo e orientação do presidente Vitório Pífero, tenha pulado da barca, usar um termo que o D'Alessandro usou uma certa vez, que ele tenha pipocado nesse momento. Eu acho inaceitável a condição dele de, tendo montado esse projeto, agora que o sapato apertou, tenha pedido demissão ao presidente Vitório Pífero. Eu não acredito. Eu lamento muito por essa decisão, que é uma decisão geralmente de quem não tem coragem. E isso não tem a ver com a história recente do Carlos Pellegrini, que a gente conhece recentemente à frente do futebol. Não me parece afeito a ele essa atitude. Mas o presidente Pífero disse que o Pellegrini pediu demissão e eu lamento que ele tenha pulado da barca. Eu sugiro ao Meneghetti já começar a escrever a cartinha para o Papai Noel, né? Eu não vou acreditar no que diz o presidente do Internacional. O presidente tem um histórico de discursos que não confirmam isso é verdade. A verdade. A informação dos bastidores é que o presidente foi convencido, pressionado a mudar o departamento. Existia uma pressão a tirar o Carlos Pellegrini. Eu não vou abraçar esse discurso do presidente aí. E eu acho que tem boi na linha. Duvido que o Carlos Pellegrini tenha saído, até porque ele sempre disse que não sairia.
Ele não falou ontem, né? Não deu entrevista ontem, né? Não, antes do jogo eu conversei com o Pellegrini, tá na beira do campo. Eu te ouvi na rádio. E ele me disse, olha, a pressão tá muito grande, eu vou falar depois do jogo. Depois do jogo eu atendo Não vocês. falou. Daí não falou. Entregou o cargo, foi desligado, enfim. Olha, respeitando a posição do Daniel, do Ribeiro Felipe, eu estou abraçando a informação que foi repassada, neste caso, pelo presidente Vitório Pífero. O Pellegrini pediu demissão. E eu lamento, porque essa é uma conduta de quem tem medo. Ou seja, de quem desistiu do projeto. Desistiu. Viu que apertou o sapato? Não, então eu não quero mais brincar. Deixa que outros se virem, que depois, se for rebaixado, quem assina o rebaixamento é um outro. Mas não sei... Lamento muito essa postura. Assim, o vice de futebol, é evidente que ele fica numa exposição e ele é cobrado. Mas ele seguiu uma política que a ele foi dado para executar. Existiu uma limitação financeira, isso é verdade. Ele sofreu... O Pellegrini disse no momento que dinheiro não era problema. Agora. Na montagem do elenco. Não, na montagem do elenco lá atrás existia, não era porque o som da emprestou, né, Meneghete? Mas, Felipe, eu conversei com o presidente, com o vice de futebol, Ricardo Pellegrini, durante o ano, mostrando a ele que eu achava que o trabalho não estava sendo bem conduzido. E o Internacional tinha uma filosofia de que com o time que ele tinha era suficiente para ganhar o Campeonato Gaúcho. E depois iria se reforçar para o Campeonato Brasileiro. E a minha argumentação sempre foi assim, e dizia aqui no ar, inclusive, mas o depois vai ficar tarde. O Seigas está chegando agora. O Seigas deve ter um GPS no carro dele para chegar até o Beira-Rio. O menino que entrou ontem, o Nico Lopes, a gente já viu que tem as ferramentas, mas também não vai estar pronto. Vai estar pronto com o Inter já fora da disputa do Campeonato Brasileiro. E falta o lateral direito, e falta o zagueiro. O Inter apostou no Leandro Almeida, gente. Terceiro reserva do Palmeiras. Acha que é solução para que tipo de problema? E a filosofia de treinador. Será que o Falcão é o técnico para este momento difícil? Será que o Falcão não é um técnico para começo de temporada? Com certeza. Então, a filosofia do departamento é errada. Eu vou dizer assim, eu me surpreendi com o Falcão ter aceitado, viu? Não é da ideologia. Foi até uma atitude de coragem dele. Uma atitude de coragem. Mas o Falcão ainda tem que mostrar, né? Ele pode ser engolido por essa falência técnica do time do Internacional. E ele assim, e agora, além da técnica, é emocional. Pior ainda. E ele tem um outro... A gente não pode desconhecer que tem um outro ingrediente nesse contexto, que é a imagem do Falcão, né? É a imagem do Falcão. O Falcão é o maior ídolo do Esporte Clube Internacional. É o maior ídolo. Então, olha... Quem tu quer dizer, Ribeiro? Não, eu não sei. Eu não sei se... Não, vou ser bem claro. Mas é uma brilhante conclusão. Quem tu quer dizer, mas não sei. Não falei isso. Tu falou, não sei, Ribeiro. Não sei, foi uma bengala. Foi uma bengala. Então tá. Foi uma bengala. Desculpa, então, Dona Tá bom. Eu acho que o Falcão pode chegar a pensar em algum momento... Isso aí? Que talvez não seja bom ele ficar no Internacional. Será que ele já não seria um mico, assim, do tamanho do Beira-Rio, né? Mas eu tenho que dizer... Seria o segundo a deserdar. Larguei. Também larguei. O Inter tem queimado muitos ídolos. É verdade. Ele ficou 10 jogos na passagem anterior. Mas nessa lógica aí, o próximo vai ser o Dunga, né? Porque da gestão, tá? Diego Aguirre, Argel, Falcão tem que jogar no Inter para ser técnico. Olha só, nós temos a opinião de alguns dos nossos comentaristas aqui da casa, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e o primeiro que a gente vai colocar agora é a opinião do nosso Luiz Carlos Reck. Acompanhe. Falcão colocou em campo contra o Corinthians foi um arranjo. O Inter tem que pôr na cabeça, colocar na cabeça, que é um time fraco. O Internacional não está jogando mais nem do que o América Mineiro. Diga lá, Daniel. Meneghete, nesse você pode confiar. Se a sua relação a 2 está raspando o Z4, meu amigo, ativo, é ou não é, Luciana? Exatamente, Daniel. Olha, você tem que investir na sua relação. O relacionamento merece atenção e cuidado. E olha, para não cair na rotina, você precisa do ativo. Esse é o estimulante do homem moderno, porque quem não dá atenção vira segunda opção, né, Daniel? Sem dúvida. Aí a mulherada... E aí não adianta trocar de treinador, né? Exato, tem que dar atenção agora. E você precisa do ativo para ter motivação, para você se dar bem entre quatro paredes, satisfazer a sua parceira, que é um dos medos maiores dos homens, que isso não aconteça. Então aproveita agora. Exigente, hein? Exato. A mulher não quer deixar para depois, não. Então você tem que ser um cara que dá atenção para ela, valorize ela na hora H. Então aproveita que a gente tem promoção especial, tá? Para você levar o ativo. Esse aqui que é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea, tá? Você vai ver que ele vai dar aquele up, melhorar o seu potencial. Agora aproveita a promoção aí, ó. A partir de 69 centavos. 69 centavos, economia pequenininha por dia, e o primeiro pagamento só daqui 45
5 dias. Luciana, vou levar esse aqui e amanhã tu me dá o troco. Então tá, deixa aí que já leva a caixinha. Já separei as moedas aqui. Exato, e ainda, além disso, tem pacotes promocionais, tá? Boa. Com muito desconto e a entrega ela é grátis e é sigilosa para todo o Rio Grande do Sul. E hoje, como estamos no mês de agosto, né, começando o mês, nós vamos mandar um presente para você que comprar o ativo nos próximos 10 minutos. Então aproveita, dá uma valorizada na sua relação com o ativo para chegar com tudo ali na hora H. 30810700 somente pelo telefone, hein? E é para todo o Brasil, hein? Isso aí. 30810700 ativo. É você na maior atividade sempre, Meneghetti. Obrigado, Daniel Oliveira. Olha só, temos um chamado do centro de Porto Alegre com o repórter Max Correia. Onde você anda, Max? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Eu estou aqui em frente ao Mercado Público, no Centro Histórico de Porto Alegre. Estava lembrando da minha última participação ao vivo, assim, do Centro de Porto Alegre no Donos da Bola. Dupla Grenal era líder, era missão fácil achar torcedor para falar. Hoje eu estou aqui para repercutir um pouco o torcedor colorado. Está bem mais difícil, mas o Eric aqui parou para atender a gente. Eric, por que está tão difícil hoje de trocar uma ideia com vocês? Tá notando que os outros torcedores estão se escondendo? O que aconteceu ontem, cara? Qual a tua análise desse jogo contra o Corinthians? Tá complicado as coisas, né? O torcedor colorado não quer muito falar da entrevista porque o time não anda numa boa fase, né? Começou bem tudo aquilo, foi líder um tempo, a última vitória foi contra o Atlético Mineiro, lá no Beira-Rio ainda, ganhou bem e depois dali só desandou a coisa, né, cara? Como é que foi ontem, cara? Onde é que tu sentiu que o Inter perdeu o controle da situação e não conseguiu passar por cima do Corinthians do Cristóvão? Ontem o Inter começou bem até, mais ou menos, só que depois que o Corinthians fez o gol, ele se perdeu um pouco em campo. Tá faltando mais atitude dos jogadores, mais vontade dentro de campo, para ganhar o salário que eles ganham, né? Tem que botar um pouquinho mais de vontade e dar alguma coisa. Cara, pra ti, de quem é a culpa? É direção, é técnico, é jogador? O que tem que mudar? Olha, cara, a principal culpa eu acho que é os jogadores. Botando um pouquinho mais de vontade, porque pelo salário que eles ganham, metade do salário deles ali pra mim jogar, eu já dava vida dentro de campo. E os caras, não tem como, uma explicação sim. E o Falcão é o treinador certo, só que ele tá na hora errada. Isso aí, ó, falta atitude, segundo o Eric aqui. O pessoal tá indo pro trabalho. Só tem um colorado, tem gremista. Dá pra tirar uma onda agora no intervalo, na hora do almoço, ou depois daquele empate ontem, é um balde de água fria? Como é que tá a situação? Pois é, aquele empate, né, já deu uma esfriada um pouco, a gente estava já pensando em se aproximar mais ainda, né, pegar a liderança, mas tem que folgar, os caras não tão muito bem, né? Aquela corneta sempre é válida, né? Qual é o teu nome, irmão? João. Gremista ou colorado, brother? Gremista. Pô, tá difícil hoje, né? Tá difícil mesmo. Mas, né, sempre dá pra tirar uma onda aí. Nós estamos lá em, quarto, quinto. Eles estão pra ser rebaixado. Esse ano é rebaixado. Cara, dá pra falar em rebaixamento, cara? Dá pra escutar essa palavra aí? Como é que tá a situação? Não, rebaixamento ainda não. O Inter vai ter chance, mas rebaixamento tenho certeza que o Inter não vai ser. Nunca foi e não vai ser agora, que nem esse Grêmio aí, ó. Já foi. O que tem que mudar, cara, pra não correr risco? Olha, uma palavra. Principal, cara, é atitude. Esse é o principalmente que está faltando do Inter. Com atitude a gente vai conseguir uma coisa a mais no Campeonato Brasileiro. Isso aí, valeu, Eric. Voltamos com vocês no estúdio, Meneghetti. Obrigado, Max, aí no centro de Porto Alegre. Nós pegamos também a opinião do Colorado, aliás, é conselheiro internacional, o jornalista Band André Machado. Vamos acompanhar. É uma hora de ter um pouco de humildade da própria direção, presidente Pífero, ter um pouco de humildade, chamar os grupos do Internacional para sentar e discutir e tentar equilibrar, sobretudo para poder diminuir um pouco esse ímpeto de alguns torcedores que ontem acabaram vandalizando lá o estádio Beira-Rio. Concordo com o André, tem que ter humildade, não é hora de soberba não. Diga lá, Ribeiro Neto. Amigo telespectador, agora eu quero te fazer uma perguntinha. Você está com muitas contas a pagar atrasadas? O momento está difícil, né? Ou você fez o financiamento do seu carro e está precisando negociar a dívida, pois o valor está muito alto. Então preste atenção no que o Rafael da Simon Consultoria tem a dizer. Diga lá, Rafael. É isso mesmo, Ribeiro. Eu quero dar uma dica especial para o nosso amigo telespectador que está querendo renegociar alguma dívida ou financiamento do seu carro. Roda o vídeo pra gente. Você pode reduzir os seus juros. O João queria comprar seu carro. Então, ele fez um financiamento. Mas os juros estavam muito altos. E ele estava pagando mais que o dobro. E resolveu buscar seus direitos, reduzindo o valor das suas parcelas, negociando bem a sua dívida e economizando muito dinheiro. E realizando seus sonhos. Esta pode ser a sua história e nós podemos te ajudar. Ligue pra gente.
Simon Consultoria e Assessoria. Aí, Ribeiro, viu só? A Simon Consultoria vai te ajudar a resolver esse teu problema. Então anota aí o nosso WhatsApp ou então liga pra gente. Entre em contato com a gente porque as 10 primeiras, Ribeiro, 10 primeiras ligações terão um atendimento imediato e exclusivo. Respire aliviado, nós podemos te ajudar. Então corre pro telefone 3012-8899 é o telefone ou manda mensagem de WhatsApp 9600-6200, mas tem que ser agora, Ribeiro. Tem que ser agora, tem que ser agora. 3012-8899 ou o WhatsApp, manda o WhatsApp, 3012-8899 ou o WhatsApp, 9600-6200, Meneghete. Olha só, em seguida tem o tropeço do Grêmio em Minas contra o América e mais da crise vermelha aqui nos Donos da Bola. Até já. A rodada foi ruim para o Internacional e para o Grêmio também não foi das melhores, mas principalmente por conta do seu tropeço. Empatar contra a Lanterna, ainda que o jogo tenha sido fora de casa em 0-0, contra esse América que chora de ruim, é um resultado horroroso esse do Grêmio. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem eu fiquei muito frustrado, né, ao ver o Grêmio com o seu padrão de jogo, né, com a sua mecânica que é tão, vamos dizer assim, elogiável e com razão, né, simplesmente abdicar disso tudo. O Grêmio ontem foi um time frouxo. Reconhecido pelos jogadores. Tudo aquilo que se disse antes do jogo, que o Roger reuniu as lideranças, que fizeram um pacto de 12 pontos em 4 jogos, que era o momento de aproveitar a oportunidade, até porque a tabela favorecia e favorece o Grêmio. Quer dizer, o que acontece, Meneghete? Toda hora o Grêmio chega perto da liderança. O que é? O que é amarela? Grêmio amarela. Do metro antes de começar o Campeonato Brasileiro, que o título era mais ou menos esse. Não tenha medo de ser campeão, Grêmio. Porque eu via o Grêmio com possibilidade de disputar o título. Não estou dizendo que o Grêmio é favoritaço o título, mas é competitivo. O Grêmio tem time para competir, para disputar o título. Com o Palmeiras, com o Atlético, com o Santos. Eu nunca coloquei muito o Corinthians, nunca apostei muito no Corinthians. E agora o Flamengo está chegando aí. Tem uma lembrança de que o Flamengo vai jogar no Maracanã depois dos Jogos Olímpicos, que vai fazê-lo crescer. Tem o Diego chegando. Mas é importante dizer que a cobrança que se faz em cima do Grêmio ela é completamente diferente da cobrança do Inter, né? Se cobra do Grêmio porque se vê qualidade no Grêmio, principalmente nessa situação de jogar contra o Lanterna fora de casa. Se cobrou porque se viu futebol no Grêmio e com esse futebol era possível ganhar do Lanterna. Só a frase que o Roger usou para o Everton aquela vez, né, que ele falou na entrevista coletiva, acho que é perfeitamente adaptável ao Grêmio. Aceita que dói menos. Aceita, Grêmio vai à luta, dá para ganhar. Parece que fica com medo, retraído. Olha, podemos ser líderes agora. Não vamos ser líder. Eu fiquei assim, eu fiquei impressionado com a postura do Grêmio e isso me lembrou o ano passado. Embora a diferença é que esse ano o Grêmio esteja brigando, em desvantagem em relação ao seu grupo e tal, mas está brigando, e ano passado ele não brigou. O Grêmio arrebentou a campanha dele do ano passado porque não ganhou dos pequenos. Isso aí lá no final vai fazer a diferença. Não existe, tu vai enfrentar um time que tem 9 pontos, é o lanterna do campeonato, e tu não consegue te impor. Quer dizer, aí usa a justificativa. Faltou concentração contra adversários maiores, o nível de concentração é mais alto. Essa foi a única jogada que o Grêmio tem que te concentrar para ganhar o campeonato. Em 2008... Não, claro que tu não vai te concentrar bem em todos os jogos, mas para aí, isso aí era melzinho com açúcar pro Grêmio. Em 2008 o Grêmio perdeu o campeonato pro São Paulo, tá? Ganhou do São Paulo os 2 jogos, no Morumbi com o gol do Pereira e aqui em Porto Alegre no Olímpico com o gol do Pereira. Mas daí perdeu pro Goiás, pra Portuguesa, pro Vitória. É aí que se perde o Campeonato Brasileiro. De pontos corridos é assim. Aquele time do Grêmio não era time para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Chorava de ruim. Foi um trabalho muito bem feito pelo Roth ali. Vamos lembrar, quando o Roth faz as barberagens dele, como por exemplo, contra o Mazembe, ele tem que ser criticado. Ali ele fez um trabalho acima do que o time indicava. Aquele time do Grêmio não era. Eu não vou dizer que era... Chorava de ruim, porque eu acho que não, Ribeiro, acho que é um exagero. Mas era um time medianozinho, assim, pra bom e tal. Peré. Como é que era o outro atacante, meu Deus? Reinaldo. Tinha o Tcheco no time, não tinha? Reinaldo. Tcheco. Vitor, Léo, Pereira e Hever. Famosa defesa, né? Vitor, Léo, Pereira e Hever. Era quase o mesmo jogador. Vitor, Léo, Pereira e Hever. Bom. Olha aqui, ó. O Grêmio tem que realmente
tomar para si, né, essa postulação ao título. É o que falta. Sabe o que eu acho, Ribeiro? Que a não crise é questão vermelha... de grupo, tá? Porque ontem houve a falência individual de alguns jogadores. Não há dúvida de que a crise vermelha ajuda no ambiente do Grêmio, fica sem pressão. O JB relatava isso e a gente acompanha o futebol há bastante tempo, sabe que isso acontece. Agora, eu tenho medo que signifique uma acomodação. Se o Internacional começar a ficar na berlinda de disputar primeira ou segunda divisão, que eu acho que é a disputa que o Inter tem hoje no Campeonato Brasileiro, o Grêmio, para ele, ser vice-campeão, ser terceiro colocado é o ouro. E não é. Porque o Grêmio tem que lembrar do seu histórico de 15 anos sem ganhar nada. Ganhando aí 3 vezes o Campeonato Gaúcho. 2 vezes. Só 2? 2 vezes. 2006 e 2010. Não, 7. 7 ganhou. 7 ganhou. 7, 3 vezes. Bom, então... Mudou tudo. 3 vezes em 15 anos, 3 gauchinhos e uma Série B. Batalha dos Aflitos, com a presença de Ribeiro Neto. Então, e deu. Comemorado. O Grêmio não pode, então, olhar para o Internacional. Basta chegar na frente do Inter 15 pontos, 20 pontos. Não, o Grêmio tem que ser campeão brasileiro e tem bola para isso. Tem time para competir, para disputar isso. Falta a viradinha da chave na hora que a porta está abrindo, o Grêmio tranca. E está há horas batendo na trave, né? Em 2012... Falta o líder aquele. Falta o líder que não deixa o time... Tomara que seja se apagar. É que eu não sei quem no futebol brasileiro tem esse líder, viu, Daniel? Tá bom, mas aí é o seguinte, quem tem faz a diferença, né? Eu não sei quem tem. Tu tem que buscar... Acho que o Atlético Mineiro tem. O Atlético Mineiro tem. Tu tem que buscar ser o diferente. Para tu ser campeão tem que ser diferente dos outros. Então tem que ter algo que os outros não têm, né? Cadu, na redação central Band de Esporte. Diga lá, Cadu. Sim, Meneghetti, para atualizar aqui a nossa enquete de hoje sobre quem pode salvar o Inter, o pessoal segue participando e a opção os jogadores segue com 61%, segue sendo líder na pergunta. Quem pode salvar o Inter? Os jogadores, o técnico Falcão ou o presidente Pífero? Os jogadores 61%, presidente Pífero 24%, técnico Falcão 15%. Meneghetti, o pessoal participando bastante aqui nas redes sociais dos donos da bola e questionando a qualidade do grupo, questionando as escolhas do Falcão e muita crítica para cima do time colorado aqui do Twitter. Muito bem, diga lá, Ribeiro Neto. Eu tenho uma notícia para você, preste atenção. Em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda, a promoção Chave de Ouro vai premiar com mais de R$1 milhão em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio. Isso mesmo, olha aí, ó. Será mais de R$1 milhão em prêmios, 350 prêmios de R$3.500 e 4 prêmios de R$35 mil. E você que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar o seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua moto Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, BLZ... O Bis 125, essa eu gosto, hein? Essa aí é boa pra caramba. Bis 125 a partir de R$ 162,51 mensais. Tem a XRE 190 a partir de R$ 239,20 mensais. Então, gente, não perca tempo. Vá agora mesmo a concessionária Honda e aproveite essas promoções. Faça o seu sonho virar realidade. Faça o consórcio e participe da promoção Chave de Ouro. Você poderá ganhar prêmios de até R$35 mil, Meneghetti. Cabelos esvoaçantes, né, Ribeiro? Basta uma dúvida. Olha só, mais um jornalista da Band, agora é a vez do narrador José Aldo Pinheiro analisando o momento vermelho. O Inter não vai cair. O Inter tem condições até de se recuperar no Brasileiro, fazer uma campanha média e, quem sabe, brigar na Copa do Brasil. É assim que eu vejo. Sem catástrofe, sem tragédia, sem negativismo. Outro âncora do jornal Gente, âncora da Band News, comentarista do Band Cidade, Osíris Marins, também analisando o momento da crise no Internacional. O Internacional precisa de um nome para unificar o vestiário. O que o presidente Pífero quer fazer, acumular também o futebol, é ruim para o clube. O Inter já tem um técnico, tem um grupo, e é esse que tem que chegar ao final do campeonato. Um nome que unifique o discurso e possa regimentar novamente, levantar o moral da tropa, que está muito baixo mesmo. O Inter precisa ganhar dentro de campo e começa fora, no vestiário. Diga lá, Cadu, na Central Band de Esporte. Muita interatividade, Meneghetti. O Luiz Prado está dizendo que só o Celso Roth salva o Inter. O Fernando diz que o próximo técnico do Inter vai ser o Bolívar. Sobre o Grêmio, o Tomás, ele reclama da postura, diz que o Grêmio também será eliminado na Copa do Brasil, lamentável a falta de imposição. Já o Endo, ele diz que o Grêmio tem que ser cobrado porque não conseguiu ganhar do América e o Roger também acaba não sendo cobrado. E o Twitter, Aletas, o professor, fala sobre o protesto ontem no
Beira-Rio e ele diz que contra o Palmeiras teve protesto e não aconteceu nada com os envolvidos. Ele diz que há uma sensação de impunidade. O presidente eleito do Internacional, Pedro Afatato, que tem uma carteira de enormes serviços prestados ao clube e que foi guindado a condição de assessor, não sei exatamente qual é o cargo, mas... Supervisor. Tá, do futebol, desde a semana passada, na época junto ao Carlos Pellegrini, agora vai trabalhar com o presidente Pífero e o Marino continua lá também, né? Continua. Como um dos assessores, né? Ele concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes hoje, ao Daniel Oliveira, a equipe de repórter Sabante. Eu não vou nem pensar o meu destaque aqui, vou deixar que o telespectador ouça e depois a gente vai debater. Pedro Afatato, hoje pela manhã, na Rádio Bandeirantes. Nós temos essa competição que a gente está disputando, tem mais uma outra competição que virá até o final do ano. Quer dizer, tem várias coisas que vão acontecer durante, não acabou a competição. Nós estamos no meio dela, aqui ninguém desiste. Né? Se a coisa está difícil, vamos superar isso tudo para a gente poder voltar a ser aquilo que a gente sempre foi. Um clube que disputa os torneios com o objetivo de ganhar. Se está ruim, vamos melhorar. Inclusive o título brasileiro? Por que não? Estando a 3 pontos da zona do rebaixamento, não está na hora do Internacional cuidar também essa região que é complicada da tabela? Não, eu acho que a gente tem que superar e voltar a disputar o título. O Internacional tem que pensar em parte de cima da tabela, nunca a parte de baixo. Nós não temos que estar se preocupando com A, com B, com C. Nós temos que trazer confiança e tranquilidade para esses nossos atletas. O que a gente precisa é botar mão na obra, trabalhar, para a gente superar essa dificuldade. Bom, primeiro vai aqui o meu elogio ao Pedro Afatato por ter aceito o convite da produção da Rádio Bandeirantes e ter falado. Ele não fala para a Rádio Bandeirantes, ele fala para o torcedor do Internacional, para os mais de 100 mil sócios, não sei quantos tem hoje, né? Até eu queria saber quantos sócios Nacional tem, porque deve estar caindo o título a toda hora. Então eu quero fazer esse elogio, que ele vira público e se manifestar e responder as perguntas num tom bom, de civilidade, de educação, mesmo que o momento seja ruim. Então vai aqui o meu elogio. O Pellegrini, por exemplo, andava meio desaparecido e eu mesmo cobrei ele alguns dias. O presidente Pífero nem se fala, né? Aliás, a coletiva dele ontem foi um circo, né? Porque ele deixa cada um fazer uma pergunta, vira as costas e vai embora e deixa... Não, ele se vai falar num momento difícil, que ele está falando pro torcedor que está ali protestando, dê uma entrevista com calma, escute todas as perguntas, fique ali 20 minutos, meia hora. Não, ele fala tudo correndo, vira as costas e vai embora, talvez porque a sua assessoria saiba que ele tem dificuldade para se expressar. Falou pouco, só um parênteses, falou pouco e aí uma frase dele para mim foi preocupante. Mas depois eu falo. Presidente Pífero, o Afatato dizer que o Internacional tem que disputar o título, tem que pensar em disputar o título, estando a 12 pontos do líder da competição, aí é subestimar a nossa inteligência. E acho que esse é um erro do Internacional que o André Machado, quando ele fala em humildade, o que eu venho há muito tempo falando que o Inter às vezes reina numa soberba de não encarar a realidade, que é um grande problema. Qualquer paciente que tem uma doença, a primeira coisa que o médico faz qual é? Diagnosticar a doença. Diagnosticado, ele analisa o contexto e prescreve, ou intercede, intervém e age. Agora, tu não diagnosticar que tu tá numa pindaíba, andando de mãos dadas com a Série B, é um problema grave, é uma soberba e uma tentativa de subestimar a nossa inteligência. Me incomoda um pouco essa megalomania, vou chamar assim, uma megalomania do Internacional. Com esse papo de campeão de tudo, gigante. O pessoal acaba se iludindo com isso aí, né? O Campeonato Gaúcho contribuiu para esse discurso também, de que a roda já foi construída e ela vai rodar, só basta um empurrão e ela vai continuar rodando. Não é assim, tem que trabalhar para as coisas acontecerem, né? E o Inter se ilude com esse discurso. Tudo bem, é legal, vende camisa, é marketing. Acho que o Pedro Afatato tinha mesmo que dizer, olha, realmente, vamos brigar, vamos lá pela frente. Agora, esquecer, não, rebaixamento não se fala aqui, isso não entra no Beira-Rio. Olha, no Grêmio também não entrava, até começar com esse discurso. Então, o Internacional está na hora de colocar no seu lugar, reconhecer que está num nível de inferioridade e começar a trabalhar para crescer. O Inter estava a 5 pontos do rebaixamento, hoje 3. Certamente o Inter trabalha internamente com essa questão. Eu não posso acreditar que o Inter não esteja preocupado com... E qual é o problema, Daniel, do presidente Pífero, concedeu uma entrevista ontem e disse o seguinte: nós cometemos erros no nosso planejamento, nós cometemos erros em algumas escolhas e estamos sim na parte de baixo da tabela, estamos preocupados com a possibilidade de rebaixamento, mas quero tranquilizar o torcedor que providências não tomadas e a gente vai sair desse momento ruim. Qual é o problema de dizer isso? Mas o discurso da direção do Inter ele é preocupante. O Afatato seguiu a mesma linha hoje e ontem o presidente Vitório Pífero disse que o Inter treina, os jogadores mostram no treinamento e chega na hora do jogo e não se vê. Eu acho essa uma manifestação muito perigosa. Porque parece que tu está colocando os jogadores numa situação... Ele está protegendo a escolha dele.
Sim, mas Paulo Roberto Falcão. Não, perfeito. Só que tu não. Eu acho que tu tem que defender o Falcão, mas o processo é o Falcão e os jogadores. Daqui a pouco, quando tu chega e chega à conclusão que o treinamento é bem feito, os jogadores cumprem a risca o que o treinador pede, chega na hora do jogo, não cumprem. Eu acho que o Inter vira o turno, se não dentro da zona de rebaixamento, como o primeiro ou o segundo acima. Os dois jogos ali agora... é um pontinho, ali é um pontinho, ou dentro ou um pontinho acima. Meneghete, os dois jogos agora contra o Cruzeiro fora, que também está numa nhaca danada. E o Mano deve estar louco para pegar esse jogo, né? Deve estar louco para treinar. E depois do Fluminense, uma coisa Falcão está certo, a tabela também não ajudou. Também não ajudou. Não, mas é só caldo grosso. A tabela é igual para todo mundo. Quem não se ajudou não foi, quem não ajudou não foi a tabela, foi o Internacional. Não, quem não ajudou foi o Internacional. O que seria de Barbada? O América Mineiro no Beira-Rio é um parto. Não, mas sabe o que eu... Exato, a tabela do campeonato para todo mundo enfrenta os mesmos adversários. Quem não se ajudou foi o Inter. Eu até acho, Daniel, tem time pior que o Inter no campeonato? Tem. Quem são os piores? Vamos lá, quem são os piores? Vitória, o Inter perdeu. Santa Cruz, o Inter perdeu. Curitiba, o Inter não ganhou. Figueirense, o Inter perdeu. O Inter não ganhou dos piores que ele. Ganhou do América Mineiro, como tu disse, né? Foi um parto. Botafogo perdeu em casa. Então, e aí? Eu acho que o Nacional tem que estar muito preocupado com a possibilidade de rebaixamento, porque ela é mais do que concreta. Aliás, ela era previsível. Era previsível já desde o ano passado, com as barbeiragens que vinham sendo cometidas no departamento de futebol do clube. Diga lá, Ribeiro Neto, você quer falar sobre... Dia dos Papais. Está chegando, né, Meneghete? É verdade. Vamos aí. O Dia dos Pais está chegando e para comemorar a data, já pensou em passar o final de semana na Pousada dos Plátanos em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, hein? E por nossa conta? Para participar é fácil, você só precisa escrever uma frase dizendo: por que você merece passar um final de semana com o seu pai no Jardim da Serra Gaúcha? A frase mais criativa será divulgada na segunda-feira, dia 8 de agosto, aqui nos Donos da Bola. Participe! Mande um e-mail para donosdabola@band.com.br donosdabola@band.com.br donosdabola@band.com.br. Ribeiro Neto, presta atenção no serviço. donosdabola@band.com.br. Olha, eu já pensei em várias frases criativas aqui, Meneghete, mas como eu sou proibido de participar, né? Então, deixa assim. Se tu lê ali o que está ali na câmera, tem uma coisa chamada TP. Se tu lê aquilo ali, fica mais fácil, Ribeiro, tentar adivinhar, né? Como o Ribeiro Neto está acostumado à linguagem do WhatsApp, ele achou que o RS era para rir. Ele disse assim: Donos da Bola, @band. E já depois dessa, vamos ao intervalo. Até já. Vamos retornar ao centro de Porto Alegre. Alô, Max Correa. Olha só, contrariando o desânimo e também a temperatura que começou a cair, o Hugo saiu fardado hoje. Ela estava conversando aqui com a gente sobre o diagnóstico dessa situação. De quem é a culpa? A culpa eu acredito que seja da direção, porque como é que vão falar de começo de trabalho em meio do ano, sendo que o time está numa situação, digamos, uma situação caótica, porque um clube do tamanho do Internacional não pode perder 8 jogos dessa maneira. Então, aí me solta lá o diretor, o Pellegrini, vai lá e me fala em começo de trabalho, pelo amor de Deus. Cara, o estádio estava lotado ontem, cara, tinha muita gente, mais de 30 mil pessoas. Qual a importância do torcedor nessa hora? Tem jogo contra o Cruzeiro fora, depois o Fluminense em casa, importância de não abandonar o time agora, cara, apesar do desânimo. Sim, apesar do desânimo, o torcedor tá lá enchendo o estádio, ou quando não dá para encher, o torcedor continua comparecendo com o ingresso, com o torcedor não sócio pagando R$60 de ingresso. Tá sempre marcando presença, né? Isso aí. Olha só, atitude e importância de manter o apoio do torcedor. Duas coisas que a gente escutou hoje aqui dos torcedores na rua, que são muito importantes para essa caminhada agora, esse final de primeiro turno, esse começo de retorno, Meneghete. Eu tô vendo o relógio lá atrás do Max, lá, o relógio do Mercado Público, marcando 15 para as 10 da manhã. Você acordou agora, tá meio atordoado, que o Inter não ganha há muito tempo. Não é 15 para as 10 da manhã, não. O horário não é esse agora, tá? Agora são exatamente 1h27. Então, você tá atrasado. Se você tá confiando no relógio lá do Mercado Público, alô, prefeitura, arregaçar as mangas e arrumar o reloginho lá, né? Parece o Internacional, né? Virou uma bagunça aquilo lá também. Ô, Cadu, tem recado aí, Cadu?
Bastante, Meneghetti. O pessoal tá até rindo da declaração do Pedro Afatato, dizendo que o Inter pode ser campeão brasileiro. O pessoal tá achando que é brincadeira, mas não é. O Pedro Afatato falou isso mesmo. O Juarez da Silva Rosa diz que todos os times que caíram não acreditavam que poderiam cair. O Fábio Medeiros, ele fala sobre o Grêmio, diz que o time se acadelou mais uma vez, lamentável os pontos perdidos. E o Rafa tá dizendo que o Grêmio é um time bipolar. E o Gilney diz que os gremistas já sabiam, todo ano é a mesma coisa. Aliás, nós estamos convidando tanto o presidente Vitório Pífero quanto o vice-presidente Pedro Afatato para que venham ao nosso programa, para a gente debater com eles este momento do Internacional. Eles possam passar aqui as suas mensagens, especialmente para a torcida, né? O Afatato talvez venha essa semana, depois dependendo do horário da viagem, quarta-feira ele estará aqui. Eles vão para o Rio de Janeiro hoje? Eles estão indo agora, daqui a pouquinho para o Rio de Janeiro, lá para o sorteio da Copa do Brasil. Os dois? O presidente Pífero e o Afatato. Precisava dos dois lá. Pois é. É isso, para o sorteio, para acompanhar a bolinha cair. Mas isso já está mostrando que a Copa do Brasil virou a Copa do Mundo. Não, mas não é não. Não tem a fase que vai ser eliminada. O detalhe é o seguinte, alguém tem que ficar. O Inter se reapresenta hoje à tarde. A Copa do Brasil não pode ser prioridade internacional. O Internacional vai ser eliminar nas oitavas ou nas quartas, não vai mudar nada. O que vai mudar é o rebaixamento. Eu acredito que o presidente vai mudar, porque ele deve ter pensado o seguinte, não, vai o Afatato e deixa que eu vou ficar, porque agora eu assumi o futebol. Mas eu tinha que dar orientação, reunir os jogadores hoje e conversar com ele. Mas hoje é a representação, por isso que eu digo. Nós voltaremos amanhã ao 12h30 com ainda mais repercussões da crise vermelha e do momento do Grêmio, a instabilidade do Grêmio, que está na hora de chegar na liderança do Campeonato Brasileiro. Tenho a todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau!